Boa tarde. Estamos de volta com a leitura da Bíblia. Já fazia um tempo que não gravava vídeos, mas o importante é continuar. O importante, mesmo que tenha percalços, obstáculos, o importante é a gente continuar com o aprendizado. E a leitura do livro sagrado nos traz conhecimento para podermos viver, né, na graça do nosso Senhor Deus e Jesus Cristo, e passar para também os nossos filhos e os nossos netos. E para aqueles que não têm tempo de fazer a leitura e querem aprender ou ouvir sobre a Bíblia, estou eu aqui mais uma vez lendo. Então, vamos continuar. Paramos em Josué, no vídeo 23, paramos em Josué, no capítulo 8, a destruição de Ai, e lemos até o capítulo 17, no versículo 18, a herança de Manassés. E agora vamos continuar então no capítulo 18, em Josué. A divisão do restante da terra. Toda a comunidade dos israelitas reuniu-se em Siló e ali armou a tenda do encontro. A terra foi dominada por eles, mas 7 tribos ainda não tinham recebido a sua herança. Então Josué disse aos israelitas: até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhe deu? Escolham 3 homens de cada tribo e eu os enviarei. Eles vão examinar a terra e mapeá-la, conforme a herança de cada tribo, depois voltarão a mim. Dividam a terra em 7 partes. Judá ficará em seu território ao sul, e a tribo de José em seu território ao norte. Depois que fizerem um mapa das 7 partes da terra, tragam-no para mim, e eu farei sorteio para vocês na presença do Senhor, o nosso Deus. Mas os levitas nada receberão entre vocês, pois o sacerdócio do Senhor é a herança deles. Gade, Rubem e a metade da tribo de Manassés já receberam a sua herança no lado leste do Jordão, dada a eles por Moisés, servo do Senhor. Quando os homens estavam de partida para mapear a terra, Josué os instruiu: vão examinar a terra e façam uma descrição dela. Depois voltem e eu farei um sorteio para vocês, aqui em Siló, na presença do Senhor. Os homens partiram e percorreram a terra. Descreveram-na num rolo, cidade por cidade, em 7 partes, e retornaram a Josué ao acampamento de Siló. Josué fez então um sorteio para eles em Siló, na presença do Senhor, e ali distribuiu a terra aos israelitas, conforme a porção devida a cada tribo. As terras da tribo de Benjamim. Saiu a sorte para a tribo de Benjamim, clã por clã. O território sorteado ficava entre as tribos de Judá e de José. No lado norte, a sua fronteira começava no Jordão, passava pela encosta norte de Jericó e prosseguia para o oeste, para a região montanhosa, terminando no deserto de Bet-Aven. Dali ia para a encosta de Luz, que é Betel, e descia para Atarote-Adar, na montanha que está ao sul de Bet-Oron Baixa. Da montanha que fica de frente a Bet-Oron, no sul, a fronteira virava para o sul, ao longo do lado ocidental, e terminava em Kiriate-Baal, que é Kiriate-Jearim, cidade do povo de Judá. Este era o lado ocidental. A fronteira sul começava no oeste, nos arredores de Kiriate-Jearim, e chegava à fonte de Neftoa. A fronteira descia até o sopé da montanha que fica defronte do vale de Ben-Rinom, ao norte do vale de Refaim. Depois prosseguia descendo pelo vale de Rinom, ao longo da encosta sul das cidades dos Jebuseus, e chegava até Rogel. Fazia então uma curva para o norte, ia para Semes, continuava até Gelilote, que fica defronte da subida de Adumim, e descia até a pedra de Boá.
filho de Rubem. Prosseguia para a encosta norte de Bete-Arabá, e daí descia para Arabá. Depois ia para a encosta norte de Bete-Hogla e terminava na baía norte do Mar Salgado, na foz do Jordão, no sul. Essa era a fronteira sul. O Jordão demilitava a fronteira oriental. Essas eram as fronteiras que demarcavam por todos os lados a herança dos clãs de Benjamim. A tribo de Benjamim, clã por clã, recebeu as seguintes cidades: Jericó, Bet-Hogla, Emenequequesis, Bete-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Querfa-Amonai, Ofni e Geba. Eram 12 cidades com os seus povoados: Gibeon, Ramá, Beerote, Mispá, Quefira, Mossa, Requém, Irpel, Tarala, Zela, Elefe, Jebus, que é Jerusalém. Gibeá e Quiriate. Eram 14 cidades com seus povoados. Essa foi a herança dos clãs de Benjamim. A terra da tribo de Simeão. Na segunda vez, a sorte saiu para a tribo de Simeão, clã por clã. A herança deles ficava dentro do território de Judá. Eles receberam Berseba, ou Seba, Molada, Hazar-Zual, Balá, Azem, Eltolate, Betul, Hormá, Ciclacle, Bete-Marcabote, Hazar-Zuza, Bete-Lebaote e Zaruém. Eram 13 cidades com os seus povoados. Aim, Rimon, Eter e Assã. 4 cidades com seus povoados e todos os povoados ao redor dessas cidades até Balaate-Beer, que é Ramá, no Negueb. Essa foi a herança da tribo dos Simeonitas, clã por clã. A herança dos Simeonitas foi tirada de Judá, pois Judá recebera mais terras do que precisava. Assim, os Simeonitas receberam a sua herança dentro do território de Judá. As terras da tribo de Zebulon. Na terceira vez, a sorte saiu para Zebulon, clã por clã. A fronteira da sua herança ia até Saride. De lá ia para oeste, chegava a Maralá, alcançava Dazebete e se estendia até o ribeiro próximo a Joqueneão. De Saride fazia uma curva para o leste, para o lado do nascente, em direção ao território de Quislote-Tabor. Prosseguia até Daberate e subia para Javia. Depois continuava para o leste até Gate-Efer e Et-Kazim. Chegava a Rimon e fazia uma curva na direção de Neá. Do norte, a fronteira voltava até Hanaton e terminava no vale de Iftael. Aí também estavam Catate, Naalau, Ziron, Idala e Belém. Eram 12 cidades com os seus povoados. Essas cidades com os seus povoados foram a herança de Zebulon, clã por clã. As terras da tribo de Isacar. Na quarta vez, a sorte saiu para Isacar, clã por clã. Seu território abrangia Jezreel, Quesulote, Zunem, Rafahaim, Zion, Aranate, Rabite, Quizion, Ebes, Remete, Enganim, Enradá e Betepazes. A fronteira chegava a Tabor, Zaizima e Bete-Semes e terminava no Jordão. Eram 16 cidades com seus povoados. Essas cidades com seus povoados foram herança da tribo de Isacar, clã por clã. As terras da tribo de Asser.
Na quinta vez, a sorte saiu para Asser, clã por clã. Seu território abrangia Elcate, Ali, Betem, Aksaf, Alamelec, Amade e Missal. A oeste, a fronteira alcançava o Carmelo e Zior Libnate. De lá, virava para o leste em direção a Betê-Dagon, alcançava Zebulon e o vale de Ifitael. E ia para o norte para Betê, Emeque e Neiel, passando por Cabu, à esquerda, Hebron, Reob, Ramon e Caná, até Sidom, a Grande. Depois da fronteira voltava para Ramá e ia para a cidade fortificada de Tiro. Virava na direção de Roça e terminava no mar, na região de Aksibe, Umá, Afec e Reob. Eram 22 cidades com seus povoados. Essas cidades com seus povoados foram a herança da tribo de Asser, clã por clã. As terras da tribo de Naphtali. Na sexta vez a sorte saiu para Naphtali, clã por clã. Sua fronteira ia desde Relefe e do Carvalho de Zanim, passava por Adame, Neguebe e Jabneel, e ia até Lacum, terminando no Jordão. Voltando para o oeste, a fronteira passava por Asnot Tabor e ia para Hucoque, atingia Zebulon ao sul, Asser a oeste e o Jordão. A leste, as cidades fortificadas eram Zidim, Zers, Hamat, Hakat, Kirinet, Adamá, Ramá, Hazor, Guedes, Edrei, En-Hazor, Iron, Migdal-El, Orem, Bet-Anat e Bet-Semes. Eram 19 cidades com seus povoados. Essas cidades com seus povoados foram a herança da tribo de Naphtali, clã por clã. As terras da tribo de Dan. Da sétima vez, a sorte saiu para Dan. Clã por clã, o território da sua herança abrangia Zorá, Estaol, Izermes, Saalabim, Aijalon, Itla, Elon, Tina, Ecrom, Eltec, Gibeton, Baalate, Jeude, Beneberaque, Gaterrimon, Mejarcon e Racon. É a região situada a região situada de fronte de Jope. Mas a tribo de Dan teve dificuldade para tomar posse do seu território, pois por isso atacaram Lecém, conquistaram-na, passaram-na ao fio da espada e a ocuparam. Estabeleceram em Lecém e lhes deram o nome de Dan, por causa do seu antepassado. Essas cidades com seus povoados foram a herança da tribo de Dan, clã por clã. As terras dadas a Josué. Quando terminaram de dividir as terras em territórios delimitados, os israelitas deram a Josué, filho de Num, uma herança no meio deles, como o Senhor tinha ordenado. Deram-lhe a cidade que ele havia perdido, Tinat-Será, nos montes de Efraim, onde ele reconstruiu a cidade e se estabeleceu. Foram esses os territórios que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e os chefes dos clãs das tribos de Israel repartiram por sorteio em Siló, na presença do Senhor, à entrada da tenda do encontro, e assim terminaram de dividir a terra. As cidades de refúgio. Disse o Senhor a Josué: diga aos israelitas que designem as cidades de refúgio, como lhes ordenei, por meio de Moisés, para que todo aquele que matar alguém sem intenção e acidentalmente possa fugir para lá e proteger-se do vingador da vítima. Quando o homicida involuntário fugir para uma dessas cidades, terá que colocar-se junto à porta da cidade e expor o caso às autoridades daquela cidade. Eles o receberão e lhe darão um local para morar entre eles. Caso o vingador da vítima o persiga, eles não o entregarão, pois matou seu próximo acidentalmente, sem maldade e sem premeditação. Difícil, né? Imagina naquela época como foi morto acidentalmente ou não, né? Ficava pelo julgamento
das pessoas e do chefe que comandava o grupo. Todavia, ele terá de permanecer naquela cidade até comparecer o julgamento perante a comunidade e até morrer o sumo sacerdote que estiver servindo naquele período. Então poderá voltar para sua própria casa, a cidade de onde fugiu. Assim eles separavam Guedes na Galiléia, nos montes de Naftali, Siquém, nos montes de Efraim e Kiriat Arba, que é Hebrom, nos montes de Judá. No lado leste do Jordão, perto de Jericó, designaram Bezer, no planalto desértico da tribo de Rubem, Ramote em Gileade, na tribo de Gade, e Golã em Bassã, na tribo de Manassés. Qualquer israelita ou estrangeiro residente que matasse alguém sem intenção poderia fugir para qualquer dessas cidades para isso designadas e escapar do vingador da vítima antes de comparecer a julgamento perante a comunidade. A cidade dos levitas. Os chefes de família dos levitas se aproximaram do sacerdote Eleazar, de Josué, filho de Num, e do chefe das outras famílias das tribos dos israelitas, em Siló, na terra de Canaã, e lhes disseram: Ó Senhor, o Senhor ordenou por meio de Moisés que vocês nos dessem cidades onde pudéssemos habitar e pastagem para os nossos animais. Por isso, de acordo com a ordem do Senhor, os israelitas deram a sua própria herança às seguintes cidades com suas pastagens aos levitas. A sorte saiu primeiro para os coatitas, clã por clã. Os levitas, que eram descendentes do sacerdote Arão, receberam 13 cidades das tribos de Judá, de Simeão e de Benjamim. Os outros descendentes de Coate receberam 10 cidades dos clãs da tribo de Efraim e de Dan, e da metade da tribo de Manassés. Os descendentes de Gerson receberam 13 cidades dos clãs das tribos de Isacar, de Asser e de Naftali, e da metade da tribo de Manassés estabelecida em Bassã. Os descendentes de Merari, clã por clã, receberam 12 cidades das tribos de Rubem, de Gade e de Zebulon. Desta maneira, os israelitas deram aos levitas essas cidades com suas pastagens, como o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Das tribos de Judá e de Simeão, os israelitas deram as seguintes cidades indicadas nominalmente, foram dadas aos descendentes de Arão, que pertencia aos clãs coatitas dos levitas, pois para eles saiu a primeira sorte. Kiriat Arba, que é Hebrom, com as suas pastagens ao redor do monte de Judá. Arba era antepassado de Enac, mas os campos e os povoados em torno da cidade foram dados a Calebe, filho de Jefoné, com sua propriedade. Assim, aos descendentes do sacerdote Arão deram Hebrom, cidade de refúgio para os acusados de homicídio, Líbna, Jatir, Estemoa, Rolon, Derbi, Aim, Jutá e Bet-Semes, cada qual com os seus arredores. Foram 9 cidades dadas por essas duas tribos. Da tribo de Benjamim deram-lhes Gibeon, Geba, Anatote e Almon. Cada qual com seus arredores eram 4 cidades. Todas as cidades dadas aos sacerdotes descendentes de Arão foram 13, cada qual com seus arredores. Os outros clãs coatitas dos levitas receberam cidades da tribo de Efraim. Nos montes de Efraim receberam Siquém, cidade de refúgio para os acusados de homicídio, Gesser, Kibzaim e Bet-Horon, cada qual com os seus arredores. Foram 4 cidades. Também da tribo de Dan receberam Eltec, Gibeton, Aijalon e Gat-Rimon, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades. Da meia tribo de Manassés receberam Taanac e Gat-Rimon,
cada qual com os seus arredores. Foram 2 cidades. Todas essas 10 cidades e seus arredores foram dadas a outros clãs coatitas. Os clãs levitas, gersonitas, receberam da metade da tribo de Manassés, Golã, em Baçã, cidade de refúgio para os acusados de homicídio, e Besterá, cada qual com os seus arredores. Foram 2 cidades. Receberam da tribo de Isacar, Quizion, Daberate, Jamurte e Enganim, cada qual com os seus arredores. Foram 4 cidades. Receberam da tribo de Asser, Missal, Abdon, Elcate e Reob, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades. Receberam da tribo de Naphtali, Quedes na Galiléia, cidade de refúgio dos acusados de homicídio, Ramote-Dor e Cartã, cada qual com seus arredores. Foram 3 cidades. Todas as cidades dos clãs gersonitas foram 13. Os clãs meraritas, o restante dos levitas, receberam as seguintes cidades: da tribo de Zebulon, Jocneão, Cartá, Dina e Naalau, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades. Da tribo de Rubem, Bezer, Jaza, Quedemote, Mefaate, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades. Da tribo de Gade, em Gileade, Ramote, cidade de refúgio dos acusados de homicídios, Manaim, Resbom e Jassar, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades ao todo. Todas as cidades dadas aos clãs meraritas, que eram o restante dos levitas, foram 12. No total, as cidades dos levitas no território dos outros israelitas foram 48 cidades com seus arredores. Cada uma de todas essas cidades tinha pastagem ao seu redor. Assim o Senhor deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido sob juramento aos seus antepassados, e eles tomaram posse dela e se estabeleceram ali. O Senhor lhes concedeu descanso de todos os lados, como tinha jurado aos seus antepassados. Nenhum dos seus inimigos pôde resistir-lhes, pois o Senhor entregou todos eles em suas mãos. De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. O regresso das tribos do leste. Josué convocou as tribos de Rubem, de Gade e a metade da tribo de Manassés, e lhes disse: Vocês fizeram tudo que Moisés, servo do Senhor, ordenou. Durante muito tempo e até hoje vocês não abandonaram seus irmãos, mas cumpriram a missão que o Senhor, o seu Deus, lhe entregou. Agora que o Senhor, o seu Deus, já concedeu descanso aos seus irmãos israelitas, como tinha prometido, voltem para casa, para a terra de Moisés, servo do Senhor, lhes deu no outro lado do Jordão, mas guardem fielmente o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhes deu. Que amem o Senhor, o seu Deus, andem em todos os seus caminhos, obedeçam aos seus mandamentos, apeguem-se a ele e o sirvam de todo o coração e de toda a alma. Então Josué os abençoou e os despediu, e eles foram para casa. A metade da tribo de Manassés, Moisés dera terras em Baçã, e a outra metade da tribo Josué dera terras no lado oeste do Jordão, junto com os outros israelitas. Ao mandá-los para casa, Josué os abençoou, dizendo: Voltem para casa com as riquezas que juntaram, grandes rebanhos, prata, ouro, bronze e ferro e muitas roupas. Dividam com seus irmãos os despojos de seus inimigos. Assim, a tribo de Rubem, de Gade e a metade da tribo de Manassés deixaram os outros israelitas em Siló, na terra de Canaã, para voltarem para Gileade,
sua própria terra, da qual se apossaram de acordo com a ordem do Senhor, dada por meio de Moisés. Quando chegaram a Gelilote, perto do Jordão, em Canaã, as tribos de Rubem, de Gade e a metade da tribo de Manassés construíram um imponente altar ali, junto ao Jordão. Quando os outros israelitas souberam que eles tinham construído o altar na fronteira de Canaã, em Gelilote, perto do Jordão, no lado israelita, toda a comunidade de Israel reuniu-se em Siló para guerrear contra eles. Ele já começa, né? Então os israelitas enviaram Finéias, filho do sacerdote Eleazar, à terra de Gileade, as tribos de Rubem e Gade e a metade da tribo de Manassés. Com ele enviaram 10 líderes, um de cada tribo de Israel, sendo cada um deles chefe de suas respectivas famílias dentre os clãs israelitas. Quando chegaram a Gileade, a tribo de Rubem e de Gade e a metade da tribo de Manassés, disseram-lhes: assim diz toda a comunidade do Senhor: como foi que vocês cometeram essa infidelidade para com o Deus de Israel? Como foi que se afastaram do Senhor, construindo um altar para vocês, rebelando assim contra ele? Já não nos bastou o pecado de Peor? Até hoje não nos purificamos daquele pecado, muito embora uma praga tenha caído sobre a comunidade do Senhor, e agora vocês estão abandonando o Senhor? Se hoje vocês se rebelarem contra o Senhor, amanhã a sua ira cairá sobre toda a comunidade de Israel. Se a terra que vocês receberam como prosperidade está contaminada, passem então para a terra que pertence ao Senhor, onde está o tabernáculo do Senhor, e se apossem de um território entre nós, mas não se rebelem contra o Senhor nem contra nós, construindo para vocês um altar que não seja o altar do Senhor, o nosso Deus. Quando Acã, filho de Zerá, foi infiel com relação às coisas consagradas, não caiu a ira sobre toda a comunidade de Israel? E ele não foi o único que morreu por causa do seu pecado. Então as tribos de Rubem, de Gade e a metade da tribo de Manassés responderam ao chefe dos clãs de Israel: o poderoso Deus, ó Senhor, o poderoso Deus, ó Senhor. Ele respondeu: ó poderoso Deus, ó Senhor, ó poderoso Deus, ó Senhor. Ele sabe, e que Israel saiba, se agimos com rebelião ou infidelidade para com o Senhor, não nos poupem hoje. Se construímos nosso próprio altar para nos afastarmos do Senhor e para oferecermos holocausto e ofertas de cereal ou sacrifício de comunhão sobre ele, que o próprio Senhor nos peça conta disso. Ao contrário, fizemos isso temendo que no futuro os seus descendentes digam aos nossos: que relação vocês têm com o Senhor, com o Deus de Israel, homens de Rubem e de Gade? O Senhor fez o Jordão a fronteira entre nós e vocês. Vocês não têm parte com o Senhor. Assim, os seus descendentes poderiam levar os nossos a deixarem de temer o Senhor. E por isso que resolvemos construir um altar, não para holocaustos ou sacrifícios, mas para que esse altar sirva de testemunho entre nós e vocês e as gerações futuras, que cultuaremos o Senhor em seu santuário com os nossos holocaustos, sacrifícios e ofertas de comunhão. Então, no futuro, os seus descendentes não poderão dizer aos nossos: vocês não têm parte com o Senhor. E dissemos: se algum dia disserem isso a nós ou aos nossos descendentes, responderemos: vejam a réplica do altar do Senhor que os nossos antepassados construíram, não para holocausto ou sacrifício, mas como testemunho entre nós e vocês. Longe de nós nos rebelamos contra o Senhor e nos afastarmos dele. Longe de nós nos rebelarmos contra o Senhor e nos afastarmos dele, construindo para holocausto, ofertas de cereal e sacrifício um altar que não seja o altar do Senhor, o nosso Deus, que está diante do seu tabernáculo. Quando o sacerdote Finéias e os líderes da comunidade, os chefes dos clãs dos israelitas, ouviram o que os homens de Rubem e de Gade e de Manassés disseram, deram-se por satisfeitos. E Finéias, filho do sacerdote Eleazar, disse a Rubem, Gades e a Manassés:
Hoje sabemos que o Senhor está conosco, pois vocês não foram infiéis para com o Senhor. Assim vocês livraram os israelitas da mão do Senhor. Então Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os líderes voltaram do encontro com os homens de Ruben e de Gade em Gileade e foram para Canaã para dar relatório aos outros israelitas. Estes se alegraram com o relatório e louvaram a Deus. E não mais falaram em guerra contra as tribos de Ruben, de Gade, nem em devastar a região onde eles viviam. Os homens de Ruben e de Gade deram ao altar este nome, um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Esse é o nome do altar que eles construíram. Foi o nome, né? A despedida de Josué. Passado muito tempo, depois que o Senhor concedeu a Israel descanso de todos os inimigos ao redor, Josué, agora velho de idade muito avançada, convocou todo o Israel com as autoridades, os líderes e os juízes e os oficiais e lhes disse: Estou velho com idade muito avançada. Vocês mesmos viram tudo que o Senhor, o seu Deus, fez com todas essas nações por amor a vocês. Foi o Senhor, o seu Deus, que lutou por vocês. Lembrem-se de que eu reparti por herança para as tribos de vocês toda a terra das nações, tanto as que ainda restam, como as que conquistei entre o Jordão e o Mar Grande, a oeste. O Senhor, o seu Deus, as expulsará da presença de vocês. Ele a empunhará diante de vocês, e vocês a possarão da terra delas, como o Senhor lhes prometeu. Façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Não se associe com essas nações que restam no meio de vocês. Não invoquem os nomes dos seus deuses, nem jurem por eles. Não lhes prestem culto, nem se inclinem perante eles. Mas apeguem-se somente ao Senhor, o seu Deus, como fizeram até hoje. O Senhor expulsou de diante de vocês nações grandes e poderosas. Até hoje ninguém conseguiu resistir a vocês. Um só de vocês faz fugir 1000, pois o Senhor, o seu Deus, luta por vocês, conforme prometeu. Por isso, dedique-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. Se, todavia, vocês se afastarem e se aliarem aos sobreviventes dessas nações que restam no meio de vocês, e se casarem com eles, e se associarem com eles, estejam certos de que o Senhor, o seu Deus, já não expulsará essas nações de diante de vocês. Ao contrário, elas se tornarão armadilhas e laços para vocês, chicote em suas costas e espinho em seus olhos, até que vocês desapareçam desta boa terra que o Senhor, o seu Deus, deu a vocês. Agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhe fez deixou de cumprir-se. O Senhor Deus lhe fez, deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Mas assim como cada uma das boas promessas do Senhor, o seu Deus, se cumpriu, também o Senhor fará cumprir-se em vocês todo o mal com que os ameaçou, até eliminá-los desta boa terra que lhes deu. Se violarem a aliança que o Senhor, o seu Deus, lhe ordenou, e passarem a cultuar outros deuses e a inclinar-se diante deles, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e vocês logo desaparecerão da boa terra que ele lhe deu. A renovação da aliança em Siquém. Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Josué disse a todo o povo:
Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Há muito tempo, os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Mas eu tirei seu pai Abraão da terra que fica além do Eufrates e o conduzi por toda a Canaã e lhe dei muitos descendentes. Dei-lhe Isaque, e a Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú deu os montes de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri os egípcios com pragas, com as quais os castiguei, e depois tirei vocês de lá. Quando tirei-os dos seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar, e os egípcios os perseguiram com carros de guerra e cavaleiros, até o Mar Vermelho. Mas os seus antepassados clamaram a mim, e eu coloquei treva entre vocês e os egípcios. Fiz voltar o mar sobre eles e os encobri. Vocês viram com os seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso, vocês viveram no deserto longo tempo. Eu os trouxe para a terra dos amorreus, que viviam a leste do Jordão, e lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu os destruí diante de vocês, e vocês se apossaram da terra deles. Quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou vez após vez, e eu os livrei das mãos dele. Depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os fereceus, os cananeus, os hititas, os girgazeus, os reveus e os jebuseus. Mas eu os entreguei na mão de vocês. Eu lhes causei pânico para expulsá-los de diante de vocês, como fiz aos 2 reis amorreus. Não foram a espada e arco que lhes deram a vitória. Foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram e cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Jogue fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além dos Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses de amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou a nós e a nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus que viviam nessas terras. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Josué disse ao povo: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem os deuses estrangeiros, ele se voltará contra vocês e os castigará. Mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, ele os exterminará. Então Josué, vocês são testemunha. Então disse Josué: vocês são testemunha contra vocês mesmos de que escolheram servir ao Senhor. Somos, responderam eles. Disse Josué: agora então joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e voltem de coração para o Senhor, o Deus de Israel. E o povo disse a Josué:
Serviremos ao Senhor, o nosso Deus, e lhe obedeceremos. Naquele dia, Josué firmou um acordo com o povo em Siquém e lhe deu decretos e leis. Josué registrou essas coisas no livro da lei de Deus. Depois ergueu uma grande pedra ali sobre a grande árvore perto do santuário do Senhor. Então disse ele a todo o povo: Vejam esta pedra, ela será uma testemunha contra nós, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse, será uma testemunha contra vocês, caso sejam infiéis ao Senhor. Caso sejam infiéis ao Senhor Deus. A morte de Josué. Depois Josué despediu o povo, e cada um foi para a sua propriedade. Passado algum tempo, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu. Tinha 110 anos de idade. E o sepultaram na terra que tinham recebido por herança, em Timnat-Será, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que lhe sobreviveram e que sabiam de tudo o que o Senhor fizera em favor de Israel. Os ossos de José, que os israelitas haviam trazido do Egito, foram enterrados em Siquém, no quinhão de terra de Jacó, no quinhão de terra que Jacó havia comprado dos filhos de Hamor, pai de Siquém, por 100 peças de prata. Aquele terreno tornou-se herança dos seus descendentes de José. Sucedeu também que Eleazar, filho de Arão, morreu e foi sepultado em Gibeá, que fora dada a seu filho Finéias, no monte de Efraim. Pois então, hoje vamos parar por aqui. Lemos os últimos capítulos de Josué. Então vimos que ele distribuiu as terras, como foi prometido pelo Senhor. E teve uma falta de comunicação das tribos que estavam depois do Jordão ali, que eles construíram um altar, mas eles pensavam que era um altar para outros deuses, mas era um altar para o Senhor, para lembrar, né, que eles também faziam parte daquela comunidade, em sua totalidade. E a morte, até chegar à morte de Josué, né? Ele, antes de morrer, ele renovou a aliança, né, do povo de Israel, os israelitas, com o nosso Senhor Deus. E assim termina Josué, e vamos entrar na próxima, em Juízes, né? Que eu acho que, pelo pouco que eu sei, parece que foi o final ali de Josué, foi um divisor de águas, que aí depois o comando começou a ser um pouco diferente com esses juízes, né? Mas a gente vai saber disso mais na frente. Eu espero que eu tenha ajudado, né? Quem quer ouvir sobre a Bíblia. E é isso, gente. Muito obrigado. Fiquem na santa paz de Deus. E em breve nos vemos novamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abraço.